Salve galera, e bom, hoje a gente vai fazer aí o review do terceiro volume de Berserk, como prometido, por eu não ter publicado ali o volume 2 na semana passada. Eu já publiquei essa semana e vou fazer na mesma semana aqui o volume 3 como uma forma aí de desculpa para vocês, porque tinha mesmo que ter saído na semana passada, mas eu tava com muitas coisas para fazer, muitos trabalhos de faculdade. Enfim, vou ler aqui. A gente vai ter o desfecho, né, daquele arco que a gente está acompanhando. Se você não está acompanhando, eu recomendo você ir pro review do volume 1, depois pro volume 2 e agora pro volume 3. Lembrando que esse formato de vídeo pode ser ouvido como forma até de podcast. É interessante às vezes você ver, porque eu mostro as ilustrações do autor para vocês, como que, por exemplo, que eu vou mostrar a capa, a lombada, como que tá, e vocês vão... Mas vocês podem ir ouvindo, entendeu? Conforme você vai fazendo as coisas do dia a dia, que lavar uma louça, você pode ir ouvindo, você tá na esteira, vai fazer um cardio, e aí você pode ir ouvindo também. Enfim, quer fazer uma caminhada, pode ir ouvindo, não tem problema. Quer deixar no carro também? Pode ouvir no carro, sem problema nenhum. Mas enfim, vamos começar então com o vídeo. Eu vou deixar a vinheta aí pra vocês e bora lá. Bom galera, então vamos iniciar aí mostrando pra vocês, né, a capa do volume 3 de Berserk. Tá bem bonitinho, não aconteceu aquela catástrofe que aconteceu com o meu volume 2, de ter caído ali no começo de na época que eu comprei e tal, e aí formou uma dobrinha na capa que me dá agonia, mas enfim, vai ficar daquele jeito, não tem como. Mas não é nada também que, nossa, estragou. Mas estragou sim, estragou. Não tem o que falar, estragou. Estão me mandando mensagem aqui. Mas eu não vou ouvir porque eu estou ocupado. É hora do Berserk, é hora sagrada. Mas vamos lá. A ilustração da capa, tá? É aí o Berserk matando um monstro, né? Com asas, aparentemente. Com a sua Dragon Slayer. Outra capa aqui, ó. Mesma imagem, de boa. Olha que saudade de quando os volumes eram esse valor. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Era R$16,90, mano. Hoje em dia é tipo R$36,90. O negócio aumentou muito. Aí aqui, né, na contracapa, a gente tem aí a mensagem que o Miura gosta de deixar. Então se você gosta de ler, pausa aí para ler, né? Porque eu vou começar aqui o primeiro capítulo para vocês. Antes disso, vou falar para vocês aí o nome dos capítulos. Então, esse volume aqui possui 4 capítulos. Nossa, já li o último capítulo aqui, o nome é... Ai, que delícia. Enfim, primeiro capítulo desse volume aqui é o Anjo da Guarda da Ambição, parte 4. Né? O segundo capítulo é o mesmo nome, parte 5. E o terceiro capítulo é o parte 6. Tá? Dando continuidade aí para o que a gente tinha se iniciado ali no volume 2. O último capítulo aqui é a Era de Ouro, parte 1, né? A famosa Golden Age. Então a gente vai entrar depois desse volume, no final dele já, num dos melhores arcos que eu já vi em qualquer obra. Tá? Se não for o melhor, é um dos melhores. Provavelmente seja o melhor, mas isso é algo para ser analisado depois. Enfim, bora começar. Eu vou dar uma lida aqui. Então, aquele mesmo esquema, já eu volto. E aí eu conto para vocês sobre o capítulo. Demorou? Já vem. Bom, então aqui acabei o primeiro capítulo, né? E cara, que capítulo bom, mano. Que capítulo bom. Enfim, vamos lá. A gente finalizou aí o último capítulo do volume 2 com o Guts aí que foi arremessado e o Conde rindo, né, em cima ali do corpo dele desmaiado. A gente volta aí para essa cena só para dar uma relembrada aí em vocês. Então tá aqui o Guts desmaiado e o Conde ali em cima dele.
O Puck é mó bonitinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês. O Puck é muito bonitinho. Mas enfim. O Conde ali, né? Pega o... Tá olhando pro Guts. E aí ele fala, é o seu fim. E o Puck começa a entrar em desespero, né? Ele chega ali do lado dele, pelo amor de Deus, você vai desistir? Você não era, tipo, fodão? Você não ia, tipo, matar ele e tal? Tipo, qual foi? E ele não reage, o Guts não reage, tá realmente desacordado, assim. Então o Conde chega ali, né, olhando o Puck todo desesperado, comenta o seguinte: por mais treinado que seja, esse é o limite do corpo humano. Que coisa frágil é o ser humano. Aí o Puck, tipo, olha chorando, né, pra ele. Qual é? Você tá se achando por quê, seu carecão? Você também foi frágil. Um frágil ser humano. Eu sei a verdade, tá? Aí o Conde, né, no formato monstruoso, que disse. E aí o Puck continua, né? É isso que você ouviu. A Teresia me contou tudo, que é a filha do Conde. Que você pirou quando mataram a sua mulher há 7 anos. E que você invocou demônios para se vingar dos hereges que a mataram. Mas não foi só isso. Naquela época você já tinha autoridade suficiente para se vingar. Na verdade, você só virou essa coisa que é hoje para fugir do seu coração. Você desistiu de ser gente, só para fugir de si mesmo. Quem é a criatura frágil aqui? Mano, o Puck deu uma lição de moral no Conde. E aí o Conde, tipo, tenta ali fingir que não se abalou com essas palavras do Puck. E ele fala, eu achei que elfos tinham o cérebro de um pássaro, de um esquilo, você até que é espertinho, eu vou até deixar você vivo. Tipo assim, meio mané, né? E aí o Puck vai e tira mais uma ali com ele, faz uma piadinha com ele, e aí ele fica pistola, né? Faz uma cara de bravo ali nesse diálogo, e nisso o Guts tá desacordado. E aí, nisso que o Puck vê o rosto dele, ele se esconde ali, né, atrás do corpo caído do Guts, e acaba caindo o Berrerito no chão. O Conde vê o Berrerito, né, já fica, nossa, vocês me pouparam aí de procurar o Berrerito. Nisso o Puck sai voando, pega o Berrerito, né, tipo, é até maneira essa cena, ó, porque o Berrerito, como ele é um ovo meio que vivo, meio não, ele é um ovo vivo, né, com esse rosto, ele agarra aí pela boca, pelo nariz, e você vê meio que o olhinho do Berrerito ali meio aberto, suando, né. E aí ele agarra e sai voando, e aí o Conde vai, tipo, tenta acertar ele na fúria, e acaba que uma pedra cai na cabeça do Puck, e ele acaba caindo no chão com o Berrerito na mão. Na hora que o Conde ali, o Conde meio pistola já com ele, né, queria deixar o Puck ficar vivo, e o Puck é afrontoso, aí ele pega e ele fala, vou matar você. E aí ele vai lá e vai pisar em cima dele. Mas nesse momento ali da história, a porta se abre e aparece a Teresia, que é a filha do Conde, se assustando, obviamente, né, de ver aquele monstro na frente dela, e vendo o Puck aí que ia ser morto ali, esmagado, ela grita não, tal, não sei o que. Nisso o Puck já sai dali, né, rapidamente. Só que o que acontece? A Teresia é a filha dele e ele gosta dela, né? No volume 2 ali a gente viu que ele até tenta tocar nela e tal, e ela grita que ela não quer nem que ele chegue perto dele. E aí quando ele vê a filha correndo e se escondendo atrás de uma pilastra, que agora, mano, ele fica pistola de verdade. Ó a cara do bichão, bravo, entendeu? Porra, Munir, aí. O rostão dele aqui, ó. E aí já olha torto, né, pro Puck. E aí o Puck sai meio tipo, caraca, não consigo. Sabe aquela sensação de medo que você não tem reação? Ele fica estático. Então nesse momento de estático ali, o Conde indo pra cima dele, 3 facas de arremesso aí, ou kunais, como vocês preferem chamar, acertam aí o rosto do Conde. A gente sabe que o rosto do Conde é o ponto fraco dele, né? Então tá aqui a cena, ó, das
facas de arremesso, né, no rosto do Conde. E aí tem um corte, né, e mostra o Guts se levantando, o nosso herói. Peraí que o foco aqui da câmera ficou ruim, aí voltou. Mostra aí o Guts se levantando, com a perna toda arrastada, todo sangrando. Meu, ele tá lascado. Vou mostrar aqui a cena pra vocês, só pra vocês checarem. Ele tá todo arrastado e vai indo pra cima dele. Nisso o Puck vai correndo, né? E fala, seu imbecil, eu achei que você tinha morto, todo preocupado. E aí o Puck, o Guts olha pro Puck, né? Com um olhar que a gente começa... A gente não tá acostumado de ver. E isso é muito legal, cara. É essa imagem aqui, tá? Não essa. Essa aqui é o Guts comum. É isso daqui, ó. Ele tem um olhar de afeição vendo o Puck chorar. Isso, cara, é bem interessante porque até agora a gente não tinha visto muito esse lado dele, né? Emotivo, esse lado humano até do Guts. E aí ele levanta e aí o Puck tá gritando, pelo amor de Deus, você vai acabar morrendo, a situação tá crítica, olha o seu estado. Mas ele tá rindo, que é aquela imagem que eu mostrei do lado. Ele tá rindo. Eu pouco falo, como assim? Ele tá rindo? E aí o Guts fala as seguintes palavras. Então o Guts fala: 2 ou 3 ossos quebrados não são nada. Só vai me deter se espatifar o meu crânio ou esmagar o meu coração. Igualzinho a você, sua lesma gigante. Aí o Conde fica pistola e tipo, vocês me pagam chamando eles de verme. Aí, por que eu li essa parte, né? No volume 2, se você lembrar ali, numa hora que ele tá lutando, uma parte do Conde ali, no soldado, o Conde fala pra ele, né? Não adianta você ficar cortando meus membros, porque eles vão crescer e tal. Eu só vou morrer se você esmagar minha cabeça. Então, tipo, ele faz uma alusão a isso, né? Tipo, é maneiro. O Guts, ele é afrontoso também. Por isso que eu gosto dessa dupla. Puck e Guts é sensacional. Os dois é afrontosos. E aí, beleza. Nisso, o Conde tá pistola já, xingando ele. Aí ele só dá uma bica no Guts. O Guts tá muito destruído. Ele dá uma bica no Guts e o Guts sai voando de novo longe, bate numa pilastra. E tanto que ele bate a cabeça e forma até um rastro, né? De sangue. Aqui. É que a minha imagem aqui, ela é refletida, aí tipo, me dá um bug na hora de direcionar, entendeu? Mas beleza, continuando. Nisso ele tá chegando perto ali o Conde do Guts, que tá acuado, né? Pô, acabou de levar mais um golpe sinistro. Só que quando o Conde tá bem perto assim de alcançar ele, o Guts puxa um braço. E esse braço é da Teresia, da filha do Conde. E aí ele pega e começa a se proteger com ela. Nesse momento aí o Guts ele abre o pulso, né? A gente sabe que tem um canhão ali no braço mecânico dele. E ele acaba acertando aí na direção da cabeça do Conde. Não chega a matar, mas é um dano bem forte. Nisso o Guts percebe ali que tá com os dedos quebrados. E aí ele quebrou os dedos nesse movimento aí do canhão, da mão que segura a espada. E aí o Guts tenta fazer uma parada meio Zabuza. Ele pega a espada com a boca, lógico que utilizando o braço mecânico para ajudar, né? Até porque é uma espada gigantesca. E aí você começa a ver ali os dentes do Guts sangrando, né? De tão forte e pesado que é aquela espada e de tão forte que ele segura aí ela. Só que por incrível que pareça ali, usando toda a força dele, com os dentes sangrando, mais o braço mecânico ajudando a levantar, ele consegue aí cortar, decapitar o Conde, né? Ele decapita o Conde e a gente sabe que a cabeça do Conde tem que ser esmagada, não basta cortar ela, né? E isso é interessante. Começa a vazar sangue pra caramba do Conde, tanto que ele escorrega, rachando o bico, começa a dar risada pra caramba. Inclusive o Puck nesse momento tá puto com o Guts, né? Por ele ter usado a Teresia ali como um escudo. Mas enfim, depois que isso acontece ali, a cabeça, né, do Conde tá viva e meio que tipo, cortada pela metade por causa do canhão que ele levou na cara, só que ele ainda tá vivo.
Então ele tá lá agonizando, tipo, chamando o Guts de maldito. E aí o Guts vem com a mãozinha assim, tipo, com uma faca. E começa, ele fura o rosto dele, né? E vai rasgando assim devagar com uma cara, né, de prazer. Tá aqui a cena para quem quiser ver. Com uma cara de prazer, né? E nisso ele tá ali mostrando, tipo, pra filha, né, do Conde, como que é. E o legal é que ele fala o seguinte, ó. Este é o limite do ser humano. Sim, como são frágeis os seres humanos. Tipo, mano, jogando na cara mesmo do Conde, né? E, ó, você tava desprezando os seres humanos e o ser humano que tá aqui fazendo isso com você. Nisso a Teresia começa a gritar, né? Para, pelo amor de Deus. O Puck tenta parar o Guts e o Guts só, tipo, aponta a faca pro Puck e fala, ó, não me atrapalha, senão tu morre. Aí o Puck, óbvio, né? Dá uma afastada. E aí o Guts começa aí a conversar. Por mostrar sua glória para... Está orgulhoso, Conde, por mostrar sua glória para sua filhinha querida? Nisso, o Conde gritando, não, para com isso. Aí o Guts diz, parar? Não seja tímido. Aí ele começa a gritar, deixe que ela veja como é maravilhoso o teu corpo imortal. E começa a esfaquear assim muito o rosto dele, né? Que começa loucamente esfaquear o rosto dele, só que o Conde é imortal, né? Ali, tipo, lógico que eles dando são, tipo, não dá pra ele fazer mais nada. E aí o Guts continua gritando, que incrível! Isso que é uma criatura superior não morre mesmo. Nisso a Teresia vendo aquilo, e aí desespero. O Guts acaba escorregando no sangue dele, até porque a perna dele tá ruim, é a segunda vez que ele escorrega. E também dando risada, gargalhando pra caramba, inclusive aqui a cena, né, dele rindo, tipo, de satisfação, de prazer, né, ó. E aí o Puck sempre naquela pegada dos sentimentos e tal, sentindo, ele sempre olhando com os olhares mais assim. Nisso o sangue, né, do Conde que tá escorrendo acaba encostando ali no Berrerito, que tava no chão. E o Berrerito começa a gritar. O rosto dele, que é desfigurado se junta, né, num formato de rosto normal, começa a chorar sangue e gritar. A cena tá aqui. Esse é o Berrerito gritando e chorando sangue. Nesse momento, o Guts olha assustado pro Berrerito e abre-se um portal aí para uma nova dimensão, tá? Você vê que essa dimensão aqui, inclusive, que eu acabei de mostrar para vocês, é uma escada, são várias escadas assim, em diversas direções. Você vê que meio as leis da física aqui não se aplicam, né? E bom, nesse momento aí, o Guts já tá meio, caramba, olha onde eu vim. E o Conde tá no chão, meu Deus, eles estão vindo. Eles quem? Né? A gente já sabe aí que o Berrerito é uma chave, né, pra encontrar aí com os 5 God Hands. Então, nesse momento, aí o Guts, tipo, sente, né, o estigma dele do E, começa sangue, ele cai no chão de dor. Já tava lascado, né? E aí surge aí os 5 God Hands na frente dele. Interessante é que ao ver um desses God Hands, o Guts acaba ficando com um olhar de fúria mesmo. Mas ele tá também no estágio, assim, tá num estado deplorável. Mas é assim que termina, né, o nosso primeiro capítulo desse volume. Então a gente vai agora pro segundo capítulo. Então eu vou ler aqui o segundo capítulo e eu já volto. Bom, terminei aqui o segundo capítulo, né? E esse capítulo foi bom também. Todos os capítulos são bons. Essa obra é muito boa. Enfim, vamos lá, vamos dar continuidade. O Guts ali caído, né? Escorado ali no chão, acaba olhando aí o Fento, né? Que é um dos God Hand. É esse aqui. Que foi aquele que deu a raiva nele, né? E aí ele grita, Griffiths,
E aí o Puck já começa a se questionar. E aí o Griffiths, né, ou o Fento, olha pro Guts e fala, e aí, continua se rastejando por aí? Cara, aquilo já deixa o Guts assim, maluco. E aí ele começa a gritar com ele, tipo, foi graças a esse ser rastejante aqui que você tá aí, olhando com um ar de superioridade. Mano, ele tá falando assim com um God Hand, tipo, ele é um deus. Né, lógico, um deus da maldade ali, mas é um deus. E aí ele começa aí a se rastejar na direção do Fento, né, e eles começam a discutir. E nisso os outros God Hand estão conversando ali com a cabeça do Conde, falando, e aí, Conde, o que você quer? E ele fala, eu quero que vocês matem o espadachim negro, que é o Guts. E aí eles falam, não, a gente não pode fazer isso, a gente veio aqui por conta da sua maior ambição, né? A dimensão foi aberta graças à sua ambição aí por ficar vivo. Você estava desesperado para não morrer. Então a gente veio. Nisso já corta ali pro Guts, que tava no chão caído, tá com os dedos quebrados, tá todo lascado. Ele levanta, né, na direção aí, ó. Olha ele levantando todo lascado. Na direção aí do Fento, né? Gritando, tipo, maluco pra ir pegar ele. E aí ele vai gritando, tipo, aquelas coisas, eu enfrento, tipo, dia e noite, os mortos e tal, e você tá aí por conta disso, é graças a mim, blá 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 blá. Nisso, na hora que ele vai chegar perto ali do Griffiths, né, pra desferir um golpe com a sua espada, o estigma dele começa a jorrar sangue. E aí o Griffiths acaba comentando com ele o seguinte, você... Tipo, ele explica pra ele, né, tipo assim, ó, você sabe que esse estigma aí, ele te gera dor sempre que você chega perto aí de algum mal. Se o mal é pequeno, ele se torna uma dor como se fosse de uma agulha te picando. Mas quando o mal chega a um nível divino, é algo que pode até te matar. Você chegar perto, é uma dor totalmente insuportável. Então, ao mesmo tempo que ele vai explicando isso, o Guts vai perdendo seu ponto de equilíbrio, caindo ali para trás, mas num momento ali de lucidez, talvez, no meio de toda aquela dor, ele prende o pé no chão firme e, tipo, vai para cima. Dane-se, eu não vou perder a consciência. Ele vai para cima e aí com apenas um olhar ali, só um olhar, o Fento acaba lançando aí ele para longe, né? Ele acaba até batendo num pilar. Vou mostrar a cena aqui para vocês. Desse lado aqui, ó. Aí ele olhando e aí ele voando e batendo aqui no pilar. E ele já tá muito lascado, né? O Guts já não pode fazer muita coisa. E aí nisso que ele cai ali no chão já meio desmaiado, a conversa continua ali com o Conde, né? E aí o Void, né, que é um dos God Hand, ele pega e fala, vamos dar início aí ao ritual de capitulação. E aí a Teresia tá lá nesse momento, o Puck tá lá, o Guts tá ali meio que desmaiado já no chão, e o Conde tá pedindo ali pra levar o Guts, né? Só que existe uma parada, né? Os God Hand exigem sacrifícios, mesmo pros apóstolos, né? E aí o Conde tá lá, pelo amor de Deus, leva ele aí. Não tá falando desse jeito que eu tô falando, óbvio. Ele tá no desespero, ele fala, leva o espadachim negro, porque ele também é inimigo de vocês, ele tá acabando com diversos apóstolos, ele é um inimigo de todos nós. E aí os God Hands ali, né, conversando, fala, a gente não liga. O Fento fala, né, o que é apóstolos morrendo? Pra gente isso não é nada, tipo, não vai fazer diferença. Eles transformam vários aí em apóstolos. E nisso que rolou tudo aquilo, né, com o Guts, uma das God Hand ali, uma dos God Hand, acaba até comentando, esse cara tem uma força de vontade, tipo, sensacional, hein? Imagina se ele fosse como nós. Nisso um outro God Hand pega e fala, não tem como, o destino não escolheu ele, então não tem como, tá ligado? Tipo, já era. Então, algo aí que já fala meio que pro espectador, né, tipo, e se o Guts fosse ou não?
É impossível. Você tem que ser escolhido, né, pelo destino. Nisso, o Conde precisa sacrificar alguém, né, pra ficar vivo ali, tipo, pra ficar bom de novo. Nisso, eles falam, ó, você tem que sacrificar alguma coisa que você ama, né, alguém que você ama. Você não pode sacrificar o espadachim, ele é seu inimigo, né, e outra, ele já é o sacrifício que foi dado ali pro Griffiths, eles comentam isso, né? O Griffiths ali, então, o Fento, né? Ele já foi, então, um ser humano, a gente deduz. E ele sacrificou o Guts. Então, aquela marca lá, o estigma, a gente acaba de descobrir que é uma marca de sacrifício, né? Então, ele sacrifica ali pros God Hand. Só que acabou que ele não morreu, né? Nisso, um dos God Hands aí, ele chega a mostrar, né? Ele abre assim um portal, porque o que acontece? Eles estão pedindo pro Conde, sem enrolação, sacrificar a Teresia. Ó, vai lá e sacrifica a Teresia. Só que o Conde tá, não, pelo amor de Deus, ela não, qualquer outra coisa. E eles falam, ó, tem que ser alguma coisa que você ama. Não tem jeito. Você se esqueceu de como foi que você conseguiu isso? E aí um dos God Hand abre assim, tipo uma nuvem, né, ó. Uma nuvem para mostrar o passado ali. E a Teresia tá vendo tudo aquilo. E aí eles começam a contar a história aí do Conde, como que o Conde descobriu não, se tornou um dos apóstolos. Nisso o Conde tá, pelo amor de Deus, não mostra, né, tipo, desesperado, não mostra pra minha filha o que aconteceu. E os God Hand tá se lascando, velho, tipo, eles só tão, a filhinha não viu o que o papai fez, tipo, eles tratam assim, eles, tipo assim, eles estão ali para fazer um pedido, né, pro apóstolo, mas, tipo, não tem apego nenhum ali, tipo, então dane-se, eles tratam de qualquer jeito. E ali eles abrem aí esse portal e começam a relembrar. Aí o interessante aqui é que a gente vê que o Conde, né, na história do Conde, ele tava ali em muitas guerras contra os peregrinos, estavam surgindo ali muitas religiões pagãs no território dele, e ele ia atrás ali para acabar com essas religiões de adorações ao diabo, essas coisas. Nisso, ele cansado, porque tinha a esposa dele, né, e a filhinha dele, a Teresia, estavam ali e tal, só que a Teresia era mais nova, isso foi há 7 anos atrás, e aí ele, tipo, numa das excursões, né, não é excursão, uma das vezes aí que ele tava caçando herege, ele tipo fala, eu vou voltar pra casa, tô cansado, só quero ver minha esposa e minha filha, sabe? Só que nisso, quando ele chega ali nos aposentos dele, ele acaba vendo uma cena ali, e a Teresia também tá vendo tudo aquilo. Acaba vendo, essa cena eu não posso mostrar, tá? Eu não posso mostrar, mas tá rolando um bacanal, assim, uma orgia sinistra, ali na frente dele, cultuando um deus pagão. E aí tem a certa descrição aqui, ó. A cena mais estranha que jamais havia visto. Havia um calor abafado e um odor inexplicável no ar. E um mar de carnes se desdobrando em ondas. No meio deles, uma estátua grotesca de um deus pagão, com a cabeça de um bode. E havia uma mulher ofegante agarrada a ela, como se estivesse suplicando. Então, ela tava ali ofegante em cima da estátua do deus pagão. Tipo, cara, eu não posso mostrar essa cena, porque ela é bem pesada, mas enfim. Aquele rosto que se contorcia de prazer era da mulher que ele mais amava. Então a esposa ali do Conde tava ali num bacanal pagão, né? Na hora que ele volta, agarrada ali, se esfregando na estátua desse deus pagão, com cabeça de bode. Então vocês já vão imaginando a cena. Nisso, a Teresia vendo tudo aquilo, é mentira, começa a gritar. E o Conde, tipo, Teresia, pelo amor de Deus, tipo, mano, ela tá puto, né? Tá puto. E aí vai contando aí que ele enlouqueceu de raiva, né? Os God Hands vão contando, depois que isso aconteceu, ele enlouquece de raiva e quando ele volta a si, só tem um mar de sangue, né? Em volta dele, um tapete vermelho de sangue e vários corpos ali, e ele com a espada na mão. A única pessoa que sobra viva é a esposa dele. E aí quando ele chega ali próximo, né?
Ó, essa cena aqui eu posso mostrar, tá? A quantidade aqui de gente. E essa mão tem que tampar aqui. Acho que vazou um peitinho. Mas tipo assim, ó. Aqui, ó. Um monte de cadáver, né? E o conde ali. Enfim. Ele vai, pega ali, chega na frente, né, da sua esposa. A sua esposa, vou tampar o peitinho aqui dela, né? Ela tá aqui, ó. Ela abre os braços assim na direção dele, como se tipo, vem pra cá, sabe? Tipo, não me mata. Aí o conde começa a chorar ali e não consegue matar a esposa dele. Ele realmente, tipo assim, amava muito ela. Nisso ele pensa em se matar. Ele fala, ó, não vou conseguir tirar a vida dela, então vou tirar a minha, né? Vou acabar com esse sofrimento. Nisso ele já possuía o berrerito, tá? E tava próximo ali. E aí, nesse momento aí, surge uma ambição nele de acabar com a tristeza e tirar todos esses sentimentos ruins dele. E acaba que abre-se a dimensão. E ele acaba sacrificando a própria esposa, né, para os God Hands. E foi quando ele aí se torna um apóstolo. E ele deixa de ser humano, né? Ele se torna aí um monstro já. Tipo, lá é um demônio, um monstro, qualquer coisa menos um humano. E aí, beleza, essa história é contada ali. E aí mostra que depois que ele se torna, né, esse monstro, ele mesmo acaba se alimentando da esposa. E a Teresa aqui, ó, no meu dedinho aqui, tá assistindo tudo isso. Nisso, eles voltam ali, né, pra onde eles estão, pra aquela conversa com os God Hands. E os God Hands falam, bom, é isso que tem que acontecer. Você sacrificou ali pra perder tristeza, medo, essas coisas. E agora, pra você ter o que você quer, né, voltar a ficar vivo e perder também os resquícios de sentimentos humanos que você possui, você tem que sacrificar a sua filha, né, a Teresa. E aí, beleza, o conde ali, meio que desesperado, olha pra Teresa, assim, né? Uma forma... Ele não quer fazer isso, mas ele meio que se vê meio que sem escolha. Você consegue reparar isso no olhar dele, né? Nisso, o Puck já... Teresa! E o Guts sussurra assim, Puck. Ele tá com os dedos quebrados, né? Ele fala, Puck, cura a minha mão. Só precisa da minha mão, mas tem que ser rápido. E aí acaba o capítulo. E a gente vai dar início aí ao terceiro capítulo do volume 3. Então, ó, vou mostrar aqui a cena de como termina, né? Ele chamando o Puck de ladinho pra pedir ali que ele conserte a mão. Ó, toda vez que eu fazer isso aqui é porque a câmera... Aí, tem que mexer com o foco. Enfim, ele vai pedir ali pra ele curar a mão dele. Então provavelmente ele vai querer pegar a espada e fazer alguma coisa. Não sei se vai matar o conde, não sei se vai pra cima do Fento ou do Griffiths, ou sei lá. Vamos ver. Bom, terminei aqui o terceiro capítulo, né? E interessante que esse terceiro capítulo ele começa aí com uma cena, né? Como se fosse uma lembrança. E aí realmente começa o capítulo, né? Essa lembrança aqui eu vou ler ela pra vocês se situarem, né? Então vamos lá. Aparece essa cena aqui, né? E aí, esse cara aqui diz o seguinte: Ei, ainda tá vivo? Aí uma outra voz responde: Ah, mais ou menos. Então esse moço fala: Caramba, você tem uma sorte danada, hein? Dá a mão. E aí aparece o Guts, né? Só que criança aqui, ó, esticando a mão pra ele. Bom, a gente já consegue imaginar, né, que é o Griffiths aqui. Mártires que escolhem morrer por um deus impiedoso, tira o chapéu para eles. No campo de batalha, a vida de um soldado não vale nem uma moeda de prata. Neste mundo, a vida e a morte das maiorias das pessoas são decididas por um punhado de nobres e reis. Se bem que nem sequer esse rei vive exatamente como quer, não é? Todos se deixam levar pela correnteza, que chamam de destino ou coisa parecida. No final, todos desaparecem, desperdiçam suas vidas sem ao menos descobrir o significado de sua existência. Nisso, né, o Griffiths está falando tudo isso e o Guts está ali sentado só observando.
Então o Griffiths continua. Há pessoas que nascem com a função de mover o mundo, independente de posições ou classes sociais determinadas pelos homens. Essas pessoas são a verdadeira elite criada pela lei universal. São os governantes abençoados com o poder de Deus. Eu quero saber qual é o meu papel neste mundo, quem sou e do que sou capaz. Qual é a minha missão? O Guts continua só observando, então o Griffiths fala, que engraçado. Eu nunca disse essas coisas a ninguém, você é o primeiro. E aí surge um pensamento aqui do Guts, né? Naquele momento, ele me pareceu a criatura mais bela, nobre e absoluta do mundo. E aí, realmente, aparece essa cena. E aí, realmente, começa o capítulo. E aí, eles voltam lá, né? A cena volta ali para aquele mundo dimensional. Com os God Hands olhando, a Therese ali com a marca da maldição ali como uma espécie de energia, né? Na frente dela. E os God Hands, tá, vamos lá. Você tá esperando o quê? É só falar, sacrifica ela, né? Sacrifica ela que o seu tempo tá acabando. E nisso o Guts tá pedindo ali pro Puck curar o braço dele. Cura o meu braço, porque senão sua amiguinha vai ganhar um estigma aqui igual o meu. É isso que você quer? O Guts olha ali, né, pro Griffiths caído no chão e começa a pensar, sem importância, é? Vai ver quem é sem importância aqui. Porque o Griffiths no momento fala pra ele que ele não tem importância alguma. Nisso... Os God Hand estão ali pressionando, né, o Conde. E aí, você tá em dúvida? Olha bem para isso, Conde. E aí surge isso, né, o Fento aqui aponta o dedo e fala, olha isso. E aí surge esse mar aqui, ó, de alma, né, de pessoas que já faleceram. E aí eles começam a comentar que esse turbilhão, né, esse turbilhão aqui mostrado nessa página dupla, coisa mais linda também essa arte. Com os God Hands olhando, né? Eles estão aqui. E aí eles estão olhando esse mar. E aí eles explicam, né? Que esse mar é o inferno e todo mundo que chega próximo ali do mal acaba indo para lá. E isso é só um temperinho do que realmente é o inferno. Então o Conde começa ali a ficar com medo de ir para lá, porque a alma do Conde está muito mais pro lado do mal, obviamente, do que pro lado do bem. E ele acaba... Eles acabam falando, ó, você tá pra morrer, seu sangue tá escorrendo, em poucos instantes você vai embora e você vai se juntar lá. Então, ou você sacrifica aí a Teresia, ou você já sabe o seu destino. Então, o Conde ele só precisa falar uma palavra, né? Só que ele fica no pensamento dele. E aí ele começa a pensar no medo, né? Ele fala, ó, tô com frio, o sangue está esvaindo do meu corpo, estou morrendo? Nesta forma nojenta e medíocre? Como um monstro? E passarei a eternidade naquele turbilhão? Não, não quero morrer, não quero. Então ele olha para Teresa e a Teresa chorando fala, papai. E acaba aí que o Conde visualiza a imagem por trás dela da família dele, né? Dele, a esposa e a Teresa. E aí aquela marca energética com o formato ali do estigma acaba sumindo. Isso dando a entender que o Conde morre e ele não sacrifica ali a sua filha. Mas isso não deixa ele mais próximo do céu, né? Ele é ainda um vilão perverso e nojento. E aí surge aí uma renca de corpos, né? De cadáveres dos mortos saindo do turbilhão para buscar aí o corpo do Conde. E interessante é que um desses corpos aqui é o Vargas, né? Que o Conde fez o que fez lá. Então o Vargas foi pro inferno. O que deixa entender aí o Puck, quando olha aquilo, ele fala, pô, o Guts também, ele tem um estigma, ele tá próximo disso, então o Guts também vai pra lá. E ele fica, né, nesse pensamento. E aí surge aí o espírito, né, o formato do espírito do Conde, né, olhando pra Teresa, a Teresa olhando ele, filha, tá, não sei o que, e, mano, dane-se, puxam ele, sugam ele lá pro turbilhão, né, de dor, sofrimento, agonia. E aí a Teresa, né, fica, tipo, estica ali o braço, e aí acontece
que os mesmos corpos aqui, ó, sentem o estigma, né, do Guts e falam, oh, meu Deus, ele é um sacrifício, e começa a tentar puxar ele. Nisso o Guts ali pendurado, tal, ele puxa o pulso para baixo do braço mecânico. Aí ele curou, né, a outra mão dele, ele carrega o canhão, mira no Griffiths e atira. Acontece que esse tiro, né, pelo impulso, pelo impacto, os corpos ali que tava puxando ele acaba soltando, e esse tiro que foi na direção do Fento ou do Griffiths, acaba que a explosão nem chega perto dele, né, nem encosta. Ele é realmente ali uma divindade, né, do mal, mas é uma divindade. E aí acaba aí que o Guts, olhando para cima, enxerga aí os 5 God Hands de costa, e quando ele cai em si, ele volta aí pro mundo dele. Na sequência aí aparece o Guts, né, caído no chão, com a espada dele caindo, o Berrerito ali caindo, né, perto dele, que o Berrerito não some. E aí aparece a Teresia chorando na frente do corpo do pai, mutilado, né, tipo todo arregaçado, aqui já um corpo humano, não mais um corpo de um monstro. E aí o Puck chega perto dela, né, Teresia e tal, pra tentar acalmar ela tenta dar um tapão nele, falar, não quero mais viver, eu quero voltar pro meu quarto, se for pra viver assim eu quero acabar com a minha vida. Então o Guts aparece, de pé ali, ele levanta, e aí ele diz o seguinte, então morra. O Puck fica bravo, dá um tapa até na cara do Guts, tá aqui a cena pra quem quiser ver. E o Puck fala, você sabe melhor do que ninguém o que acabou de acontecer com a Teresia. Aí o Guts fala, exatamente, eu sei, por que você não morre? Se está tão desiludida, é melhor para você. Não se preocupe, é simples, é só cortar seu pulso com essa faca. Aí tudo acaba bem. Todas as coisas ruins somem num passe de mágica. E a faca tá ali, né, do lado dela. E ele continua. E é capaz de você ir pro céu, ou prefere ir pro inferno. Talvez encontre seus pais lá. Nisso o Puck fala, é sério? Ele realmente pensa dessa forma. O Guts continua. A vida é sua. Faça o que achar melhor. Então ele olha pra Teresia, a Teresia olha pra faca. E ela pega a faca ali, né? No momento ali que ela vai cortar o pulso, o Puck entra no meio, né? Entre o pulso e a faca, e ela acaba ali olhando e mano, ela tava meio que determinada, né? Só que o chão acaba quebrando e o Guts estica a espada ali, né? Que é a única forma que tem pra ele puxar ela. Só que ela prende as mãos ali, né, na espada, começa a sangrar e tal, acaba fazendo um corte profundo nela, e o Guts consegue puxar ela pra fora, né, meio com cuidado arremessando ela. Ele vê o sangue dela na espada dele, ele tem um momento ali que você olha, ele fica meio trêmulo, né, nesse último quadro aqui, ele tá meio trêmulo, olhando pro sangue da mão dela. E aí, enfim, ela, num momento ali de dor e de fúria, o Puck chega perto falando que vai curar ela. E ela, sei lá, dá um pane no cérebro dela, acho que por medo do desconhecido, por tudo que aconteceu, obviamente. Não é lógico que vai dar um pane, a menina tá em choque. Ela pega e fala, é tudo culpa sua. Se você não tivesse aparecido, foi você. Jogando a culpa no Guts, né? Aí ele diz, pelo jeito passou a vontade de morrer. Bom, também é uma opção. Ele pega o Berrerito, que estava no chão, e vai andando. Então ela fala, eu te mato, demônio. Eu juro, um dia eu vou te matar. Aí o Puck tá, Teresia, não, mano, sabe? E o Guts continua andando. E aí ele fala, tá, pode vir quando quiser. Me dando meio que um sorrisinho, né, de canto assim, ó. Nisso o Puck sente alguma coisa estranha, vai na direção dele, e aí ele vê aí o Guts chorando, né, escondendo o choro. E, cara, primeira vez aí que a gente vê o Guts, né, com esse chorar, cara, primeira vez que a gente vê ele chorar. Então o Puck fica quieto, só pensa, né, Guts,
E aí ele vai embora e acaba aí o nosso terceiro capítulo, dando entrada no nosso arco incrível aqui de Berserk, que é um dos melhores arcos de todos os animes. Não sei se é o melhor, ou se é o melhor, pode ser que seja o melhor, mas é um dos melhores, enfim. Que é a Golden Age, né? A Era de Ouro. Então, antes de começar aí, surge uma cena, né? De vários corpos pendurados, né? Olha o Puck aqui, ó. Na troca de capítulo. Sempre tem desenho na troca de capítulo. Se vocês quiserem, deixa no comentário, eu mostro aí as ilustrações de troca de capítulo dos próximos volumes. Mas enfim, aí aqui tem vários cadáveres, né? Você vê que já tá alguns bem antigos já pendurados numa árvore, como se fossem enforcados. E aí tem ali uma caravana, né? Digamos assim, chegando perto. E aí um fala, ei, vejam, vejam. E aí tem um feto. Um feto não, né? Não é um feto, não. É um bebê ali no chão. Feto. Feto, porra nenhuma. E aí, tipo, aparece até os pezinhos, né? Tipo, meio que da mãe com o cordão umbilical cortado e o bebê caído no chão. Tipo assim, nascido de um cadáver, né? E aí começa aqui a Era de Ouro, a Golden Age. E aí eu vou começar aqui, vou ler esse capítulo e eu já trago aqui para vocês. Esse é o último capítulo, né, do nosso terceiro volume de Berserk. Olha que bonitinho a capa. E aí, bonitinho. Com um monstrão, né, bonitinho. Não, bonitinho a tipografia é sensacional, ela brilha. Enfim, vou ler aqui e já volto aqui e conto para vocês como foi o último capítulo do terceiro volume de Berserk. Já vem. Bom, finalizei aqui, né, o último capítulo de Berserk, volume 3. E bora lá. Eles encontraram ali, né, aquela criança nascida, né, do corpo de um cadáver, naquela cena mais cruel. E aí o líder aí desse grupo de mercenários, ele que viu, e aí ele fala, olha, capricharam aqui, mas eles não viram que aquele bebê estava vivo. E aí surge uma mulher, a Cis. Essa mulher, ela sai correndo ali em direção do bebê. E aí os outros falam, o que você tá fazendo? E aí eles acabam comentando, né, no meio da galera ali, ela tá meio doida assim, depois que ela perdeu o bebê há 3 dias atrás. Então ela tá com aquela coisa, ela pega o bebê na mão. E aí o Gambino, que é o líder, né, desse grupo de mercenário aí, ou aparenta ser, eu não sei se ele realmente é o líder, tá? Mas você vê que ele é um cara bem respeitado ali. E aí, enfim, eu vou chamar ele de Gambino, e aí vocês vão saber. Aí ele puxa ela, deixa isso daí que isso aí deve estar morto. E aí nisso que cai o bebê na poça de lama, né? Começa a chorar. E aí surge aí uma legenda, né? Como se fosse um locutor contando a história. A criança foi encontrada sob o cadáver da mãe. Chorou pela primeira vez envolto em lama, misturada a sangue e placenta. Nisso, a Cis olha, né, o bebê caindo, chorando, ela já corre ali, pega ele na mão e corre direto para a carroça. Nisso, o pessoal ali, né, do grupo dos mercenários fala, ô Gambino, você vai deixar isso acontecer e tal. Nisso, eu acho que o filho que ela perdeu era do Gambino, tá? Eles comentam isso aqui, o filho que eles perderam há 3 dias. E aí ele fala, deixa ela levar, pelo menos essa coisa aí, trata assim, essa coisa aí vai morrer daqui a pouco, deixa ela levar. Pelo menos ela fica melhor aí pela perda do bebê. Nisso os caras estão falando, mas não é mau agouro e tal, tipo, né, uma criança nesse local. Aí o Gambino dá uma zoada, tipo, fala, vocês estão com medo? E aí, tipo, beleza, eles seguem viagem aí. E aí passam-se 3 anos, né? Então passam-se 3 anos, a Cis está lá numa barraca, né, sofrendo. Ela pegou a peste. E a criança aqui, já mostrei pra vocês, a criança obviamente é o Guts. E nisso as curandeiras lá, aquelas moças as médicas, né,
Mas daquela época, não sei qual era o nome, talvez fosse curandeira mesmo. Estão ali tentando, né, amenizar as dores dela, ela tá ali do lado da fogueira, e elas falam, Guts, sai daqui de perto, tipo, ela tá com um pé, você pode acabar pegando. O Guts chega lá, tipo, dane-se. Ele vai e pega na mão da Cis, tipo, que é a mãe dele, né, de criação, é a mãe dele. Só que acaba aí que a Cis, ela não aguenta e acaba falecendo. E isso acaba surgindo até um murmurinho ali, né, no grupo de mercenários, falando que talvez ela tenha morrido por ter pego a criança, sabe? Tipo, não é a peste. A culpa foi da criança que ela pegou que traz azar. E aí, beleza, corta-se a cena e vai para mais 3 anos no futuro. Então agora o Guts tem 6 anos de idade e aparece ele ali no meio de uma guerra, né? Sendo o escudeiro ali do Gambino, né? E aí o Gambino fala, dá logo essa lança, tal, puxa a lança, ele finca, né, num cara. O Guts acaba caindo e o corpo do cara cai em cima dele. Então acho que ali é o primeiro cadáver, né, que ele vê, a primeira morte que ele vê na frente dele. Nisso, o Gambino pega a lança, dá uma pancadona na cara dele, né? Tanto que até chega a cair um dente ali do Guts. Ele fala, pô, você quer me ver morto? Você tem que ser mais rápido, pá, se eu morrer, você vai ficar sem comida, hein? Então a gente já tem aqui a confirmação de que o Gambino, né, acabou cuidando do Guts. E aí o pessoal até fala, ele é muito novo e tal, tipo, pra tá fazendo isso, porque ao mesmo tempo o Gambino acaba treinando ele com espada. Inclusive aqui você consegue ver o porquê que o Guts tem uma espada tão grande. Porque ele tinha 6 anos de idade, né? E a espada aqui que ele lutava era uma espada de tamanho normal, o que já era muito grande para ele. E aí o povo falava, pô, ele é muito novo, tem 6 anos de idade, já vai ensinar a espada para ele, você tá louco? E ele fala, não quero sustentar essa criança para sempre. O Gambino é bem estúpido também. Eu não quero sustentar essa criança para sempre, tipo, dane-se, tá ligado? Tipo, vai aprender. E aí, no meio do treino deles aí, o Gambino faz vários cortes, né, com a espada. Eles treinam com espada de verdade, não é com espada de madeira não. E aí vai fazendo vários cortes no corpo do Guts e ele acaba ficando com uma raivinha. A gente já conhece o Guts e a gente vê que essa raivinha dele é de criança, né? E aí, tipo, o Gambino vai dar outro golpe, ele desvia e acaba, tipo, jogando a espada pra cima, desferindo um golpe aí no Gambino. E o Gambino, com uma raiva gigantesca, tipo, devolve, né? Cortando aí o nariz do Guts, inclusive até quebrando o nariz dele. Por isso que o Guts tem aquela cicatriz aqui. Isso é bem legal. Que a cicatriz eles manteram. Nisso ele começa a ficar com febre e tal, tá lá no quarto. E aí os caras falam, pô, Gambino, você pegou pesado, velho. Tipo, não precisava de usar toda essa força. Ele acho que exagerei. Só que, tipo, daquele jeito meio, tipo, foda-se dele, sabe? Nisso corta, né, o Guts com febre, dor de cabeça, porque o sangue provavelmente estava congestionado no nariz. E aí ele começa a ouvir ali 2 caras comentando do lado de fora. Esse menino é mau agouro, ele nasceu de um cadáver, papapá, e ele vai ouvindo, né, toda aquela história. Tanto que ele chega, ele levanta, ele pega a espada ali e se deita agarrado com ela. Eu acredito que para trazer um certo tipo de segurança, né? Eu acho que a espada traz uma certa segurança para ele. Então corta a cena aí, ele já tá um pouco melhor, treinando com aquela espada grande, fazendo 100 movimentos, né? A mão dele chega a sangrar e tal, e o Gambino aparece. O Gambino aparecendo aí, ele joga um remédio nele, tipo, fala, ó, usa aí, aplica no machucado. Aí o Guts olha, tipo, pô, o Gambino sendo gentil comigo, né? E aí surge aquele locutor, né, por fundo, falando que talvez aí tenha sido um gesto para amenizar a culpa pro Gambino. Não que aquilo tenha sido um ato, né, de carinho pelo Guts, mas sim como tô me sentindo culpado, eu vou fazer isso pra ele. Ele pede pra ele passar e já logo na sequência você fala pra ele, né, vai, se apressa aí, tem que fazer a janta. Nisso o Guts, pô, criança, 6 anos de idade, fica feliz. Passa o remédio e continua aí pra próxima cena, 3 anos no futuro de novo. Então a gente já tem aqui o Guts com 9 anos, estreando, né, como um mercenário, aqui já um ambiente de guerra,
E o Guts aqui com 9 anos. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem alguma cena grande dele aqui. Acho que aqui, ó. Esse aqui é o Guts com 9 anos. 9 anos de idade. Estreando o Gambino ali no meio daquela muvuca, né? Antes de começar. Ele fala, ó, já se estreia, hein? Vê se fatura uma grana. E aí o Guts vai pra cima, começa a batalha, tipo, pancadaria pra tudo até lado, espada, lança. E aí surge ali um inimigo, né, na frente do Guts. E, enfim, esse inimigo acaba batendo, né, no capacete ali do Guts. Você vai ver aqui, ó. Ele bate no capacete, o capacete cai, só que ao mesmo tempo o Guts desviando, ou caindo, acerta ali a garganta desse inimigo dele. Nisso que o inimigo dele cai, esse foi a primeira pessoa que ele morreu em guerra, que ele matou em guerra. Surge um outro grandão ali atrás, batendo nas costas dele, ele acaba caindo. Só que o Gambino acerta, né, o pescoço desse cara pelas costas e dá uma bronca nele. Sua retaguarda tava livre, você tem que levantar, mano. Que, pô, tipo, você é louco? Dá uma dica, né, pra guerra. Nisso passa aí a guerra e corta pra cena já deles pegarem as recompensas dele de guerra, né? Os grupos mercenários pegavam recompensas após algumas batalhas. Não era guerra, era guerra, mas algumas batalhas. Nisso o Gambino pega ali a recompensa dele e dá praticamente inteiro, né, a recompensa pro Gambino, e o Gambino dá uma moedinha assim pra ele, um saquinho cheio. E aí ele tipo fica feliz, o Guts fica feliz, sabe, de pegar uma moeda. E o Gambino já vê e se aproveita ali daquela situação, né? Ele tipo já olha com um olhar já mais maldoso, tipo, esse moleque vai me gerar dinheiro, entendeu? Tipo, ele tá vendo por esse lado. Nisso aí aparece um outro cara, que é o Donovan, e acaba chamando o Gambino e tal ali de canto, e aí corta a cena. Aparece o Guts deitado ali pra dormir e ele começa a tremer do nada. E aí eis que surge ali, na tenda dele, no quarto dele ali, né, o Donovan. E aí, pô, vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Ele sai correndo pra tentar pegar a espada, mas o Donovan consegue aí prender ele antes disso. E acaba o capítulo. Então acaba aí de um jeito que não é muito legal, né? E a gente já começa a imaginar o porquê que o Guts tem tanto asco que as pessoas encostem nele. Então é isso. Terceiro volume finalizado. Vou devolver ali pra coleção, ali em cima. Ó, tá aqui, ó. Um buraquinho aqui, inclusive. E aí na próxima semana eu vou trazer aí o quarto volume pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui, né, para ajudar o canal, porque o YouTube vai reconhecer que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai indicar mais vídeos assim para você, inclusive do meu canal. Não basta só se inscrever e ativar o sininho, né? O algoritmo tá desse jeito agora. Mas enfim, se você não é inscrito, se inscreve. E cara, é nóis, obrigado aí por esse momento, por me acompanhar. E falou!